Oi, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Entrei um pouquinho antes aqui para dar tempo de vocês entrarem, para a gente aguardar o Dr. Rodrigo chegar também. Hoje vai ser muito interessante. A gente marcou alguns temas que vocês mandaram que são bem relevantes para a gente conversar. Então tem todo um roteiro. Eu vou deixar, depois que o Rodrigo entrar, eu vou explicar de novo como que a gente vai fazer. Eu vou deixar os comentários a princípio bloqueados. Vocês podem ir mandando aqui embaixo, ó, tem as cartinhas, que é onde vocês podem clicar para mandar as perguntas por escritos. Vão batendo bastante o dedo no coraçãozinho aqui. Quanto mais coraçãozinho tiver, mais o Instagram vai divulgando essa live. Então mais gente consegue assistir a gente. E ó, o Rodrigo entrou. Rodrigo, clica na carinha ali para chamar para participar da live para eu já te colocar aqui. E, gente, tem um aviãozinho aqui embaixo também, ó. No aviãozinho a gente consegue mandar a live para as pessoas que vocês quiserem mandar. Vou chamar o Rodrigo aqui. Acabei de mandar o convite para você, só você aceitar aí. Pronto. Aí, Rodrigo. Tudo bom? Boa noite. Boa noite. Gente, o Rodrigo é amigão meu desde a época da faculdade. A gente não vai falar quanto tempo que a gente se conhece para não ficar entregando muito a idade aqui, porque a gente já não é mais garoto. Então, gente, como eu estava explicando aqui, eu vou deixar os comentários agora bloqueados. Dá uma centralizada aí nas imagens. Boa, Rodrigo, melhorou. Então, eu vou deixar os comentários aqui bloqueados e vocês vão mandando a dúvida pela cartinha que tem aqui embaixo, que tem um pontinho de interrogação, tá bom? Como a gente já recebeu muita dúvida antes, a gente já alinhou aqui, tem um roteiro que a gente vai seguir. Muitas das dúvidas vão ser respondidas durante as nossas explicações. Então, não vai ter a resposta direta da pergunta, porque a resposta vai estar no conteúdo que a gente vai passar para vocês. E no final, se sobrar tempo, a gente abre para mais perguntas, que deve sobrar um pouquinho sim, tá bom? Então, deixa eu dar uma bloqueada aqui nos comentários. Rodrigo, vamos começar. Se apresenta aí para o pessoal, fala da sua formação, como você trabalha, onde você atende, e aí a gente começa a falar um pouquinho das doenças. Vamos lá. Boa noite a todos. Tá com delay, será? Tá, eu tô escutando falar aí. Eu tô escutando você falar. Tá um pouco. Para mim tá normal, mas para você parece que tá chegando atrasado, sim. Não, agora tá normal para mim. Tem que ver se tá Então, normal para todo mundo também. Vambora? Então vamos lá. Deixa eu só abrir aqui então rapidinho. Gente, só clica aí se tá tudo ok para vocês aqui, só para a gente testar o áudio. Quem estiver entrando agora, responde se o áudio tá bom, se tá legal, se vocês estão escutando bem. Rodrigo, vai se apresentando aí. Em primeiro lugar, eu quero dar os parabéns a você, André, pelos 7 anos de casados, né? Hoje 7 anos de casado. Valeu, parabéns, obrigadão. Viu? Fruto lindo. Obrigado. Pequena Bianca, tá? Parabéns a vocês. Amigos de longa data. Não vamos falar quanto tempo, porque senão vai entregar a data, né? Agora que a gente fez a barba para parecer que é mais novo, não é verdade? Isso aqui é reflexo do Covid, que a gente pode citar mais para frente e a gente fala. A gente vai falar o porquê dessa mudança aí. Não foi por causa de moda não, né, pessoal? Bom, mais uma vez, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com meu grande amigo Alexandre, poder entrar aí na casa de vocês. Eu sou o Rodrigo Santiago, sou pneumologista. Fiz faculdade na Unimar, em Marília, junto com o grande amigo Dr. Alexandre Colombini. E aí eu vim para São Paulo, fiz 2 anos de clínica médica na Santa Casa, mais 2 anos de pneumologia, também na Santa Casa, aqui em São Paulo. E estou em São Paulo desde 2008. Desculpa, 2008, olha, o tempo passa mesmo. E trabalho no São Luís, da unidade Anália Franco. Também faço atendimentos ambulatoriais em alguns hospitais, no meu consultório, mas trabalho na Zona Leste, no Tatuapé. E já tenho aí mais de 10 anos de pneumologista, né? E estamos completamente até a cabeça de coronavírus, né? A gente está trabalhando diariamente com isso, o mundo parou, não foi só o Brasil.
O mundo parou por conta do coronavírus, só que a gente tem que lembrar que algumas doenças respiratórias não pararam, né, Alexandre? Principalmente agora. Então, Exato, a exato. gente tem que dar essa importância ao que continua, os outros vírus, os outros sintomas respiratórios, câncer, tuberculose, ninguém parou de ter isso. A gente tem que conseguir ajustar direitinho para continuar dando atenção a essa população e agora também deixar o foco bem voltado a quem tem esses sintomas de coronavírus, que a gente vai falar bastante também. Rodrigo, no consultório é muito comum a gente chegar e receber o paciente e falar: eu tenho asma, eu tenho bronquite asmática. Explica pra gente o que é asma, o que é bronquite, qual que é a diferença dessas doenças, como que a gente conduz, né? Dá um panorama pra gente, principalmente de qual que é a diferença do que é asma e o que é bronquite e como que a gente aborda isso. Vamos lá, eu tenho um jeito que eu considero bem fácil para o pessoal poder entender direitinho e saber o que é asma, o que é bronquite. Vamos pensar assim, asma é uma doença inflamatória crônica. O que é isso? Uma doença crônica porque demora por muito tempo, é uma doença que não tem cura, mas tem controle, e ela é inflamatória porque ela inflama os seus brônquios. Vamos falar de etimologia da palavra, né? Bronquite, bronqui, de brônquios, ite de inflamação. Daqui a pouco a gente vai falar de rinite, sinusite, né? Então vamos pensar que sempre a ite é alguma inflamação nos brônquios. Quando a pessoa tem, vamos lá, falar na vida umas 3 a 5 vezes quadros de bronquite aguda, que pode ser realmente por algum vírus respiratório ou por uma mudança climática, essa pessoa pode ter chiado de peito, pode ter necessidade de fazer inalação por conta de uma bronquite aguda, que procurou uma vez ou outra no pronto-socorro, procurou uma vez ou outra no serviço médico, mas a gente vai falar assim, é uma vez ou outra mesmo, é umas 3 a 5 vezes na vida. Você pode falar que essa pessoa teve bronquite aguda e resolveu, não é uma pessoa asmática. Agora, vamos parar para pensar. A grande maioria das vezes a pessoa teve uma infância inteira fazendo inalação, teve uma infância inteira correndo atrás de pronto-socorro, teve uma infância inteira sem conseguir fazer educação física direito, né? E todo ano falar, não, doutor, todo ano eu fico gripado, tenho não sei quantas pneumonias na minha vida. Essa pessoa não tem uma crise de bronquite ou outra, essa pessoa tem a doença crônica que causa essa inflamação dos brônquios. Essa pessoa tem asma. Quanto a falar asma brônquica, bronquite asmática, isso aí são umas nomenclaturas populares. O nome da doença é asma. A gente tem que deixar isso muito claro, porque existe sim asma grave, que a asma pode matar por si só. A gente tem dados que no Brasil morrem 5 pessoas de asma por dia. Tá? Seja essa asma descompensada por vírus, por bactéria, por mudança climática, simplesmente por não estar em tratamento. Então a gente tem que dar muita importância à asma. Só que é uma doença completamente tratável, controlável. Temos atletas olímpicos que têm asma. A nossa nadadora campeã dos 50 metros livre no Pan-Americano desse ano, ela tem asma. Né? Como assim? Como assim? Fazendo o tratamento direitinho, fazendo o seu acompanhamento direitinho. Então a gente tem que realmente pôr na cabeça das pessoas para tirar esse medo de falar, não, eu não tenho asma, eu tenho bronquite. Você provavelmente tem que passar com um especialista para poder detectar direitinho, mas provavelmente tem sim a doença crônica que é a asma e deve ser tratado direitinho para ter uma vida completamente normal. Então, gente, frisando, o que o Rodrigo falou, o que ele diferenciou agora? Quando a gente pensa em bronquite, que a pessoa teve um ou outro episódio na vida, estava resfriado, teve o peito chiando, aquele desconforto respiratório e precisou fazer inalação, é um episódio de bronquite. O paciente que tem as coisas crônicas sempre, aí a gente está pensando em asma. Lembrando que asma é uma doença que a pessoa vai ter para o resto da vida, certo, Rodrigo? Não tem cura, mas tem controle. Exatamente, não tem cura, não tem controle, assim como eu vou falar daqui a pouco da rinite alérgica, tá? Quando a gente pensa em rinite e asma, são doenças do trato respiratório, que são inflamações crônicas desses tecidos, certo? E aí, Rodrigo, conta pra gente um pouco como que é feito o diagnóstico disso, como que a gente descobre se tem ou não tem asma, como que é? É bacana porque, assim, quando a pessoa tem asma e ela está bem controlada, algumas vezes o nosso exame padrão ouro, que se chama espirometria, que é a prova de função pulmonar, ela pode estar normal. Quer dizer que a pessoa está curada da asma? Não, ela continua tendo asma, mas está tão bem controlada que a espirometria normalizou. Isso pode ser muito comum. Então, por isso que
Nossa, essa é a doença que eu mais gosto de tratar, porque a gente tem um grau de satisfação absurdamente legal quando a pessoa chega, que a gente chama de virgem de tratamento, né? Nunca tratou, Porque e você tem muda uma a vida. qualidade de vida dela, né? Você impacta Exato, você na... muda tudo para ela. Ela para de ficar indo para pronto-socorro, ela para de ficar tendo crise, para de ter esse monte de pneumonias que o pessoal fala, um monte de pneumonia, na verdade não era, e começa a ter fôlego para fazer academia, ter fôlego para fazer exercício, ter fôlego para ter relação sexual com o cônjuge. Isso é qualidade de vida. Às vezes a pessoa acha que está cansada porque engordou, porque está mais velho, porque está sedentário. Tá, pode ter isso tudo sim, mas se tem asma, se tem histórico de asma na infância, ela tem asma ainda. Então, como que a gente chega no diagnóstico? Como eu estava falando, histórico pessoal, né? Histórico da pessoa. Se ela tem uma infância clássica com vários sintomas de falta de ar, de chiado de peito, muitas idas ao pronto-socorro para fazer inalação, aquela infância realmente complicada, né? Histórico familiar. É muito comum o fator genético para esses pacientes, né? Você vai acabar detectando um avô, um pai, um irmão que tem histórico de asma, então você tem que pensar que essa pessoa tem asma. Lembrando que a gente tem que se atentar para bronquite também, né? Porque às vezes a pessoa não fala asma e na verdade fala bronquite, na verdade era asma. Então, o histórico, né, pessoal, histórico familiar, o quadro clínico, como eu estou falando, a asma apresenta-se de várias maneiras, né? A pessoa não necessariamente tem que ter chiado de peito para eu pensar em asma. Ela pode ter realmente um cansaço para fazer esforço físico, para fazer exercício, esporte, ou ela pode ter várias infecções de repetição, né, várias idas ao pronto-socorro, é tudo isso que a gente vai detectando. Tem a tosse, né? Então aí entram os sintomas respiratórios. O exame físico, geralmente, se ele está descompensado, pode ter o chiado de peito, que a gente fala, né? Nós áreas a gente chama de sibilo isso, que é como se fosse um assovio, né? Parece um O gato famoso miando. barulho do gatinho miando, exato. E aí, exame complementar. Exame complementar, a gente tem o principal, que é a prova de função pulmonar. É um exame de soprar, a gente pede para a pessoa puxar e soprar com força, e a gente vai detectar através dos valores, através das curvas, essa possível obstrução. O que é essa obstrução? Pensa que os pulmões são uma árvore de ponta cabeça, você tem o tronco, que é a traqueia, né? Você tem os brônquios, que são os galhos, e os alvéolos, que são as folhas, né? Onde a gente faz as trocas gasosas. Se os galhos estão fechadinhos, se eles estão inchados, não passa o ar direito. Então ele tem uma obstrução. E se você abre, ele respira melhor. Então se você soprar e você soprar, você percebe esse assovio quando está mais fechado o bronco. Então você faz esse exame para poder avaliar esses brônquios mais fechados, para a gente pensar no funcionamento inadequado dos pulmões. Em alguns casos, a própria tomografia pode ajudar também, quando a gente vê alguns sinais de broncopatia inflamatória, esses sinais de bronquite mesmo, né? E você vai ver que é algo crônico. Então, olha só, para eu chegar nos exames complementares, eu falei um monte de outras coisas que entram na consulta. Então, é importantíssimo, sim, você ter todo esse complemento da sua consulta, mas o mais importante é ouvir o paciente, escutar o que ele tem de história, Perfeito. escutar como é tudo que ele passou na vida até chegar em você. Hoje em dia a gente vê uma medicina muito baseada em exames complementares, quando o principal diagnóstico das doenças é clínico, principalmente na nossa área. Então agora eu vou dar uma emendada aqui, vou falar um pouquinho de rinite e sinusite. Gente, tem muita gente aqui que já me acompanha, então eu só queria frisar, o que é rinite e o que é sinusite? Porque isso normalmente chega no consultório, o paciente fala, doutor, minha sinusite está atacada, eu tenho sinusite crônica, e quando a gente vai examinar e ver o paciente, ele não tem uma sinusite crônica, ele tem uma rinite crônica. Rinite, então a gente vai falar aqui somente da rinite alérgica, é aquele sintoma de obstrução nasal, nariz entupido, nariz coça, nariz espirra, olho lacrimeja, ouvido coça, garganta coça, dá tosse. Então são sintomas alérgicos. E assim como na história da asma, não é o paciente que tem um episódio ou outro, é aquele paciente que mudou o tempo, entrou na estação do ano, no outono, no inverno, pegou aquele cobertor que estava no armário, foi limpar a casa que estava empoeirada, perfume, cheiro forte, ele tem os sintomas dele aflorados, desencadeia a crise alérgica nele por causa dos estímulos ambientais ou os estímulos que a gente tem na casa. Então são sintomas alérgicos.
Quando a gente fala em sinusite, e aí ela pode ser viral, bacteriana, fúngica, tem várias etiologias, a gente já não está falando mais de alergia. Até existe uma sinusite alérgica invasiva, mas aí é bem raro, não vamos falar disso. Vamos falar da sinusite comum do dia a dia, e aí essa sinusite ela é uma infecção. Então, ou por vírus ou por bactéria. E aí o paciente vai ter o quê? Sintomas de infecção. Dor no corpo, dor nas juntas, febre, dor de cabeça, tosse, catarro. Então, quando a pessoa fala, minha sinusite está atacada, minha sinusite é crônica, a gente tem que observar se esses sintomas estão acontecendo ou são sintomas mais alérgicos. Quando a gente pensa num paciente que tem sinusite crônica, por definição, é um paciente que está com uma sinusite que está durando mais de 12 semanas. A maioria de vocês não tem isso, a maioria de vocês tem os sintomas alérgicos. Então é isso que é muito importante a gente diferenciar. E quando a gente entra tanto na sinusite crônica quanto na rinite, que também é um processo crônico, a gente sempre tem que pensar que esse paciente ele pode ter um problema pulmonar. Porque, Rodrigo, explica pra gente, a nossa mucosa respiratória, o nosso trato respiratório, ele não é só do nariz. A gente começa a respirar pelo nariz e a gente vai até o pulmão. Então, muitos estudos já têm mostrado que não adianta a gente pensar em respiração separado, nariz e pulmão. Tanto que no dia a dia a gente acaba trocando muito paciente, discutindo muito o caso, porque não adianta eu tratar o nariz se o pulmão não estiver bom, porque senão ele vai continuar tendo crise. E não adianta o Rodrigo deixar o pulmão do cara bonitinho, porque daí o cara vai lá ter uma crise simples de rinite alérgica e que é o gatilho para desencadear a crise de asma, de bronquite dele aguda, ou enfim. Então, Rodrigo, explica essa relação para gente. Essa relação é importantíssima. E, mais uma vez, eu sempre falo, não estou querendo falar, não, tem que passar comigo, tem que passar com o doutor Alexandre, tem que passar com um especialista. Claro que a gente está à disposição, mas faz toda a diferença isso, você ter o seu médico de confiança. Porque senão qualquer descompensação de asma vai cair no pronto-socorro, vai tomar o quê? Antibiótico. Muitas vezes sem necessidade. Não é verdade? Às vezes a rinite atacou, né? E você não tem um quadro infeccioso. E a rinite ataca a sua asma. Você vai entrar com as medicações necessárias, a gente vai avaliar se é o caso de entrar com corticóide oral, mas geralmente precisa do corticóide nasal, além do tratamento do corticóide inalatório, que é a bombinha. Mas nem sempre vai precisar de antibiótico, porque nem sempre tem infecção. Porque, né? gente, se você acabar indo no pronto-socorro, você vai ter aquele famigerado diagnóstico do começo de pneumonia, princípio de pneumonia, que é uma coisa, gente, que não existe. Ou você tem pneumonia ou você não tem. O que pode variar é o tamanho que essa pneumonia está cometendo o pulmão. Agora, é simples, gente. Ou tá com pneumonia ou não tá. Se é pequeno ou grande é outra coisa. Agora, princípio de pneumonia, não tem. É Tá igual bom? ameaça de infarto, né? Comecinho de derrame, né? Então, assim, a gente respeita muito o colega que está no pronto-socorro. A gente trabalhou muito, inclusive trabalhamos juntos na época de pronto-socorro, né? Tempos não tão saudosos, assim, por sinal. Não. Mas, assim, o colega que está no pronto-socorro, ele está tentando salvar vidas. Ele não é especialista na área. Então, ele vai fazer o que ele puder, o que ele tiver em mãos, dentro do conhecimento que ele tiver e dentro dos exames que ele tem ali. Mas nada como você procurar o seu especialista. Então que, de repente, até esse problema de coronavírus, esse negócio que está fazendo o pessoal sair um pouco do pronto-socorro, que valha como legado de procurar o seu médico de confiança. Estamos falando de pneumologista, estamos falando de otorrino. A pessoa fica toda hora indo para pronto-socorro com médicos que não conhecem essa pessoa e vai ficar toda hora dando antibiótico, muitas vezes sem necessidade, sendo que poderia fazer um tratamento tópico crônico, sendo que às vezes até caso de cirurgia realmente, né? E do pulmão, então, nem se fala. Eu costumo falar que, infelizmente, eu atendo pelo menos umas 5 pneumonias por semana que não são pneumonias. Que o Não era raio-x tá, pneumonia. que o raio-x Raio-X tá mais normal e às bonito que vezes o até a raio-x. tomografia normal. Só que é o seguinte, você não passar com especialista faz muita diferença. Quando dava plantão, a gente tinha que saber bem o básico do eletrocardiograma, mas a gente não tem como saber todas as taquiarritmias direitinho, por quê? Porque você vai passar com um especialista da área. Não é verdade? Então, com o acompanhamento com o especialista, com o seu Voltou, deu, voltou. joia. Você deixa.
nossa, o que acontece de paciente, de repente, começa a acompanhar realmente com o seu especialista e para de internar tanto, para de usar tanto antibiótico e começa a ter a qualidade de vida que é o que a gente mais quer dar. Então, uma coisa muito linkada, realmente, a parte de rinossinusopatia com a parte dos pulmões. Não adianta nada. Isso é uma coisa que é muito frequente, ainda mais nesse período do tempo, do ano, né? Que é muito comum atacar a rinite, na verdade, e a pessoa chega com asma descompensada por conta disso. Nem sempre precisa de antibiótico, na verdade, a maioria das vezes não precisa de antibiótico, a maioria das vezes é uma descompensação, às vezes pela própria mudança climática, né? Às vezes pela própria poeira, você vai pegar um cobertor que estava guardado, está empoeirado, ataca tudo sua rinite e ataca a sua asma. Então, quantas vezes você já pegou o paciente que eu te mandei e já estava até com tratamento de rinite já? Sim, Falei, sim, ó, porque é para ver se é o caso de operar mesmo ou não, porque esse aqui eu já estou fazendo, né? os tratamentos acabam se complementando. Então, gente, estatisticamente falando, tem estudos que mostram que 70% dos pacientes que têm asma, eles têm um quadro nasal, eles têm uma rinite alérgica. E quando a gente pega, pensando no paciente que tem, a princípio, só rinite alérgica, 30% desses pacientes eles vão ter um quadro pulmonar associado. Então, são as doenças, como a gente estava explicando para vocês, estão intimamente ligadas. E por que a gente fala tanto da importância do especialista? Tanto a otorrino quanto a pneumologia são especialidades que têm muitos detalhes que só o especialista sabe. Não são coisas que a gente acaba aprendendo na faculdade. Infelizmente, diferente do cara que... Todo mundo tem um pouco de noção de cardiologia, todo mundo tem um pouco de noção de pediatria, de GO, de cirurgia geral, mas algumas especialidades são muito específicas. E isso a gente só acaba aprendendo na residência. Você vê, o Rodrigo teve 4 anos de formação para virar pneumologista, eu tive 4 anos de formação, fora os 6 da faculdade para virar otorrino. Então, não é tão simples como as pessoas pensam, certo? Então, Rodrigo, quando a gente pensa em tratamento, assim, eu acho que não adianta a gente querer aprofundar muito, mas quais são os principais remédios que você costuma usar e como que você aborda os seus pacientes, tanto na crise quanto no período de manutenção? Pergunta muito boa, meu amigo. É o seguinte, até porque eu costumo falar que a pneumologia evoluiu, parafraseando o JK, né, o nosso JK, a pneumologia evoluiu 70 anos nos últimos 7. É muita coisa nova que a pneumologia tem dentro de tratamento de fibrose pulmonar, dentro de tratamento de enfisema pulmonar e no que a gente está falando de asma. Tanto do tratamento da asma grave, asma de difícil controle, quanto a asma leve, que é onde a gente vai focar mais aqui agora. O tratamento da asma é o seguinte, gente. A pessoa tem asma, ela tem que tratar tanto para evitar ter crises, evitar ter internações, porque isso pode gerar mortalidade, como eu bem falei, né? Quanto dar qualidade de vida para a pessoa. Então, se você tem uma pessoa que, não sei, apareceu um quadrinho aqui, não sei se isso aqui sai. Não, eu te coloquei aqui. Não, isso vai ficar aqui, a gente responde daqui a pouco. Tá, joia. Eu sou novato em live. Você vai não, fica tranquilo. Aqui. Então, tanto para você entrar com tratamento para melhorar essas duas coisas, né? Qual que é o tratamento que a gente tem que fazer? É Berotec, Aerolim? Eu vou dar nome aos bois realmente. Não! Berotec, salbutamol, Aerolim, isto não é tratamento. Ah, doutor, eu trato a minha asma com o quê? Com Berotec. Não, então não está tratando. Você está apagando incêndios. Pois é, e agora ficar apagando incêndio quantas vezes para fazer um tratamento? Tem uma hora que não sobra água, não sobra extintor para você se livrar. Né? Então, o tratamento se faz com medicação de longa ação, que vai durar por 24 ou 12 horas. Na grande maioria das vezes, o tratamento de asma dura por 12 horas. Então, por isso que a gente costuma fazer de manhã e de noite. Tem uma medicação, sim, que é uma boa medicação, que ela usa uma vez por dia, mas a grande maioria delas, eu costumo até falar para o meu paciente, não precisa nem ser de 12 em 12 certinho. Você acorda, usa a medicação, na hora que vai dormir, você usa a medicação. Bacana, assim você está tendo seus pulmões bem controlados para ter um ótimo dia, para ter capacidade, fôlego para fazer tudo. E a grande maioria dessas medicações, à base de formoterol, que é duas medicações, broncodilatador e corticóide inalatório, certo? O broncodilatador, ele faz com que tire da crise rápido. Tá? E o corticóide inalatório é o tratamento para deixar desinflamado, como eu falei. Lembrando que o corticóide inalatório não é igual ao corticóide oral, não é igual ao corticóide da veia. Ele não incha, não engorda, não dá diabetes, não vicia, nada disso. Tá? Isso é importante, isso a gente deixar bem claro. Então você entra com essa medicação para o paciente tratar, e essas medicações à base do formoterol, que seriam o Foster, o Symbicort, o Alenia, o Lugano,
eu acho que é, e o Forazec, essas medicações à base do formoterol, eles agem tão rápido quanto o Berotec. Você não precisa fazer inalação de Berotec, você não precisa ter o seu spray de aerolim para sair da crise, porque a sua própria medicação de controle já te tira da crise. E com Então, efeito, é uma medicação que vale para as duas coisas. e com efeito residual muito maior e duradouro do que aquele remédio do incêndio que é a inalação. Então, Exato. gente, tanto a rinite quanto a asma são doenças inflamatórias. O principal objetivo que a gente tem é desinflamar. E nesses casos a gente acaba usando muito corticoide, como o Rodrigo falou, tanto o nasal quanto o inalatório. E é o que ele falou, esse corticoide ele não vai te dar pressão alta, ele não vai te engordar, ele não vai te dar retenção hídrica. Então é uma medicação muito segura, desde que você siga corretamente a nossa orientação. Então, Rodrigo, eu acho que essa pergunta que apareceu aqui é interessante, porque tem muitas mães que falam, meu filho está com bronquiolite, foi internado, né? Então, rapidinho, explica só para a gente qual que é a diferença aí, o que é essa bronquiolite. Entra mais na parte de pneumopediatria essa questão, né? Os brônquios, a gente tem que pensar que tem os brônquios e os bronquíolos. Os bronquíolos são as ramificações mais profundas dos brônquios. Quando a gente pensa em bebezinho, a gente tem muito mais bronquiolite realmente. Existem algumas bronquiolites adultas, sim, são casos mais graves, que eu acho que nem mais raros, nem é muito caso de falar, mas a bronquiolite é bem clássico desses bebês, dessas crianças pequenas que tem esse chiado de peito, o bebê chiador, que depois vai acabar fazendo diagnóstico se era por conta de refluxo. Vou dar um exemplo aqui, meu irmão tinha muita bronquiolite quando era bebê, e numa época chegou a usar bombinha e tudo mais, depois foi ver era refluxo, até hoje ele tem, por sinal ele é endoscopista. Uma coisa acaba puxando a outra. Mas essas bronquiolites acabam sendo muito mais com os bronquíolos mesmo, as partes mais terminais dos brônquios, que acabam tendo essa inflamação, igual no brônquio teve, igual nos brônquios normais tiveram também, né? É como se fosse uma bronquite da criancinha mais nova, do bebê chiador, e aí depois vai ter que ser acompanhado pelo especialista, de preferência também o pneumopediatra, para poder avaliar o porquê disso. Aí entra o histórico familiar, entra, de repente, refluxo, para poder saber o porquê e tratar direitinho, tentando a causa, não somente a consequência. A gente não vou entrar em tema de refluxo, senão não vai caber na live, mas o refluxo ele pode ser o desencadeador da tua crise de asma, da tua bronquiolite, da tua crise de sinusite, da tua otite. Então o refluxo é uma doença que está muito presente no nosso meio. O pneumologista que atende muita tosse crônica acaba pedindo um exame que chama nasofibroscopia para a gente tentar fazer um diagnóstico disso aí, porque é extremamente importante a gente tratar, você vê, agora a gente está falando tratar nariz, pulmão e estômago, porque tá tudo interligado. Então, Rodrigo, estão perguntando se a live vai ficar salva. Vai ficar salva aqui. Vocês vão poder ver. Fica salva durante 24 horas, se eu não me engano. Tem uma pergunta interessante aqui, Rodrigo, que quer ver. Onde que estava? Aqui era uma pergunta sobre... aqui, pronto. Deixa eu ver se apareceu. Quais vacinas para idosos estão sendo indicadas? É para todo idoso, não é? Quer comentar sobre as vacinas? Claro. Por sinal, um beijão para a Laura. A Laura também é mãe de gêmeos. Os gêmeos dela são um casalzinho. Mesma idade das minhas. Bom, as vacinas para idosos, claro que o da gripe todo ano tem que ser vacinado. Na verdade, todo mundo tem que vacinar, né? Para a gripe, todo mundo tem que ser vacinado e o SUS passa para quem eles conseguem passar. Não tem como passar para todo mundo. Por isso que os idosos, as crianças, pessoal da área de ensino, né, pessoal da área da saúde e tudo mais. Então a da gripe, sim, é sempre indicada. Agora, eu vou jogar muito mais para os meus pacientes respiratórios idosos, sejam asmáticos, sejam DPOC. O que é DPOC, gente? DPOC é doença pulmonar obstrutiva crônica, doença dos pulmões, crônica por causa de muito tempo de cigarro, e obstrutivo como obstrui os brônquios, fecha os brônquios. Então, essa pessoa tem um famoso enfisema, a bronquite crônica por causa do cigarro. Esses meus pacientes, geralmente idosos, eles têm hoje em dia 3 vacinas preconizadas pela Sociedade Brasileira de Pneumologia. Uma que é realmente anual, a da gripe. Uma que é a da pneumonia. A gente tem tanto a vacina da pneumonia da rede privada quanto da rede pública, tá? E uma que desde o ano passado tem sido preconizada, que é da coqueluche. Nossa, coqueluche não estava erradicado? Infelizmente, a gente tem alguns problemas sérios no nosso país que estão voltando até doenças que estavam erradicadas. Então, a coqueluche desde o ano passado tem sido orientada. Fora isso, tem as vacinas que pontualmente são orientadas. Foi ano passado o problema da febre amarela? Se eu não me engano, foi ano passado, sim, né? Que sim, foi acabou sim. sendo passado. Tudo.
Então, essas vacinas, para esse momento, é muito importante deixar bem explicado que essas vacinas que eu estou falando não protegem do coronavírus, tá? Pelo amor de Deus. Elas, sim, protegem desses problemas que a gente tem, de sintomas respiratórios, de vírus respiratórios, bactéria, e tentando não confundir tanto os sintomas do coronavírus com esses outros sintomas que a gente teria da influenza, que é a da gripe, da própria pneumonia, que é o pneumococo nosso principal. Então são essas 3 vacinas que a gente costuma passar como pneumologista. Ótimo. Aqui a Valéria está perguntando aqui qual a melhor medicação para rinite, nasal, tópico ou oral? Provavelmente ela está perguntando de corticoide, mas a gente pode estender isso para corticoide antialérgico, porque a gente tem também os antialérgicos na forma de spray nasal. Valério, o que eu sempre falo aos meus pacientes é que a melhor medida, o melhor tratamento para rinite alérgica é a higiene ambiental. Então, do mesmo jeito que você limpa a sua casa, você cuida da sua casa, você não tem excesso de cortina, tapete, carpete, coisas que juntem pó, poeira, você tem que limpar o teu nariz. Então, no meu ponto de vista, a melhor medicação que a gente tem para controle de rinite alérgica é soro fisiológico. Quanto mais limpo e mais hidratado o teu nariz está, menor estímulo alergênico, alérgico a gente vai ter, menos crise a gente vai ter. Pensando em medicação agora, a gente acaba usando o antialérgico oral mais naquela crise para diminuir os sintomas, porém os corticoides nasais ou os antialérgicos nasais, eles são mais efetivos, tanto para manutenção do tratamento, como se a gente associasse as duas medicações juntas. Tinha um remédio muito bom que saiu do mercado, e eu acho que esse ano, talvez volte o ano que vem, agora por causa do Covid, que ele tinha uma associação de um corticoide nasal e de um antialérgico nasal. E isso deixava os pacientes sem crise e muito bem controlados por muito tempo. Então, a melhor medicação para controle são os corticoides nasais. E aí, tanto faz. Emendando uma segunda pergunta que eu li, a partir de que idade que a gente pode usar o corticoide nasal na rinite alérgica, na sinusite? A partir dos 2 anos de idade, são onde a gente tem os estudos e essas medicações acabam sendo mais seguras nessa faixa etária. Deixa eu abrir aqui, Rodrigo. Você quer falar alguma outra coisa aí? Eu tô te atropelando. Eu quero mandar um beijo para minha madrinha de batismo, que essa Valéria é minha madrinha. Então, irmã do meu pai. Vamos ver aqui uma pergunta. Tinha uma pergunta do Kenny, um paciente meu que eu operei. Estou dando alta para ele da cirurgia agora. Deixa eu só achar aqui. Ele tinha feito uma pergunta aqui, ó. Pronto, tá aqui o Kenny. Ó, tenho asma, tratando com a Lênia diariamente, de 12 em 12 horas. Ele quer saber se ele é risco pro corona. Então, acho que a gente pode entrar no assunto corona agora. Então, se você quiser dar uma abordada rápida, eu acho que as pessoas sabem os principais sintomas. Sim. E aí a gente já entra na correlação das doenças rinite, sinusite, vacina, e asma, bronquite com corona. Bom, respondendo diretamente ao Kenyon, é grupo de risco sim. Porém, você tratando direitinho com uma boa medicação que é a Olênia, de 12 em 12 horas corretamente, e agora com menos chance de complicar a rinite, né, porque já operou inclusive, você está com menos chance de evoluir mal. Uma coisa que é bem importante todo mundo saber é que pegar o coronavírus, qualquer um pode pegar, tá? Isso é fato. Tratando ou não tratando, qualquer um pode pegar. Claro que a gente toma os cuidados de prevenção, né, álcool gel, agora tem sido preconizada a máscara, né, lavar as mãos, para diminuir a chance de você pegar. Agora, pegar, qualquer um pode pegar. Os grupos de risco, como o asmático, eles têm chance de evoluir pior quando pega o coronavírus. Tem chance de evoluir com a forma mais grave do coronavírus. Por isso é importantíssimo, sim, manter a quarentena e o isolamento. Quando o pessoal fala muito de isolamento vertical, essas pessoas de grupo de risco, mesmo que não tenham 60 anos, elas têm que manter o isolamento em casa, tá? Agora, fazendo direitinho o tratamento, a chance de piorar é menor, né? A chance de evoluir mal é menor. O que a gente tem que entender é que a pessoa que tem uma doença crônica, seja um hipertenso, seja um cardiopata, seja o paciente que tem asma, bronquite, enfim, a doença crônica que for a diabetes, se é uma doença que ela vem controlada de muito tempo, esse indivíduo ele praticamente tem uma vida saudável. Ele tem um fator que pode descompensar, sim, mas é um fator que vem sendo controlado há muito tempo. Diferente daquele paciente que toma um remédio de pressão alta só quando a pressão está alta, o cara que infartou e não cuida do coração, o cara que tem a asma, mas ele não procura o pneumologista e ele só vai no pronto-socorro apagar o incêndio, que é tratar a crise. Então existe muita diferença do cara que tem uma doença crônica e ele vem sendo bem tratado, bem controlado, ele é um bom paciente, do paciente que acha que ele não tem nada e trata do jeito que ele quer e como ele quer. Então, isso faz muita diferença na evolução de qualquer doença.
E principalmente agora com os riscos de ter complicação. Né? Exatamente. Tem uma pergunta que veio do Caio, um amigo meu, ele tinha feito lá pelos boxinhos do Instagram. Ele pediu para falar a relação das pessoas que fumam, do tabagismo com Covid e com óbito, Rodrigo. Você tem alguma informação? Vamos lá. Temos sim. A gente sabe que quem fuma, independente de ter realmente o DPOC, independente de ser um asmático que fuma, que pelo amor de Deus, né, asmático fumar, uma coisa assim, dói até para falar uma coisa dessa. Mas a gente tem, através desses relatos, estudos da China, principalmente, foram onde começou tudo, né? Tem mais estudos para isso. Quem fuma tem 10 vezes mais chance de morrer de coronavírus do que quem não fuma. É muita coisa. E 14 vezes mais chance de evoluir com a doença grave, com a forma grave, de repente até sobrevivendo, né? Mas vai saber o tipo de sequela que isso pode gerar. É muito simples, gente. Primeiro que o cigarro já te atrapalha no que diz respeito à prevenção. Por quê? Porque se você está fumando, você já está soltando o vapor e você está soltando o vírus para todo mundo. E quem gosta ainda de fumar junto, vamos falar de coisas até mais graves, narguile, cigarro eletrônico, você ainda está disseminando o vírus. E disseminando o vírus e dividindo com as outras pessoas que estão com você. Então você já está errando na própria prevenção da doença. Segundo, a gente está falando que até agora de inflamação. A gente já tem os quadros de inflamação genéticas, as inflamações já do próprio paciente, né? Ele já tem essa inflamação crônica. Agora, se você está jogando um agente agressor, que no caso é fumaça, para causar uma inflamação aguda ainda nesses pulmões, que já foi demonstrado que são os órgãos que mais sofrem com o coronavírus, você está só complicando ainda mais um órgão que vai ser possivelmente acometido pelo vírus. A gente vê que as pessoas preservando e deixando ele mais saudável possível, você está jogando aquele veneno nele. Né? Então, isso explica muito bem. 14 vezes mais chance de evoluir com a forma grave do coronavírus, quem fuma, e até 10 vezes mais chance de morrer do que quem não fuma. Né? Então, isso é muito sério. Os grupos de risco, como já bem falado pelo Alexandre, são os cardiopatas, hipertensos, diabéticos, doenças respiratórias crônicas, e a gente tem as doenças de imunossupressão, né? HIV, câncer. Agora, as doenças respiratórias crônicas, a gente fala a asma, fibrose pulmonar, e o DPOC, o enfisema. Gente, faz parte do grupo de risco. Você ainda vai ficar jogando fumaça para dentro do corpo? Uma boa hora para parar é essa. Se precisava de alguma motivação, tá mais do que dada. Até a pergunta de um amigo meu aqui do prédio, César, a gente joga tênis junto. Ele falou: olha, estou em crise nesse momento de sinusite, em 60 dias, já passei 2 vezes no pronto-socorro, aqui não aparece a imagem inteira. Então, César, o que a gente precisa ver? Se realmente esse teu diagnóstico de sinusite está certo. Segunda coisa, se o diagnóstico de sinusite foi feito correto, o remédio que foi te dado está certo ou não? Porque, gente, entrando já nos remédios, o pessoal tem muita mania de querer tratar a sinusite com um remédio que está na moda agora por causa do coronavírus, que é a azitromicina. Eu e o Rodrigo, que somos pessoas que trabalham o dia inteiro com via respiratória, gente, a azitromicina, na maioria das vezes, não serve para nada. Eu e o Rodrigo, a gente acaba usando a azitromicina muito mais como um remédio que vai ajudar na anti-inflamação, como um imunomodulador dessas doenças crônicas, do que antibiótico. Quando a gente vai usar antibiótico para uma bronquite, para uma pneumonia, para uma sinusite, para uma infecção, a gente tem antibióticos corretos, com que a gente segue os guidelines, as orientações. Então, César, a gente tem que ver isso. Se realmente a sinusite é viral, é bacteriana, se é uma sinusite, se não é, se o tratamento foi correto, porque muito provavelmente você acabou indo no pronto-socorro, se bobear, pedir um raio-x do seu da face para você, que não é para fazer também, não é para fazer raio-x, o diagnóstico da sinusite é um diagnóstico clínico, e aí tem que avaliar. Tá? Então, assim, tem que tomar muito cuidado, porque às vezes o diagnóstico está errado, e se o diagnóstico está errado, todo o resto vai estar errado. Tá bom? Em cima disso aí, Ale, deixa eu só falar uma coisa. Ele botou aqui, ele falou rapidinho aqui que ele tomou clavulin. Então, pensando em clavulin, que seria amoxicilina com clavulanato, é um antibiótico correto sim para sinusite. Porém, alguns pacientes eles acabam tendo falha terapêutica, ou porque não tomaram da maneira adequada, ou porque não tomaram pelo tempo adequado, ou porque já tem um histórico de sinusite, sim, de repetição, e aí nesses casos a gente tem que avaliar que tipo de antibiótico acaba sendo mais eficaz. Os pacientes que têm muita falha no tratamento e têm infecções de repetição, a gente tem que avaliar para ver se precisa ou não cirurgia, tá bom?
Pode falar, Rodrigo, eu te Em interrompi. cima disso aí, além do que você falou, e se era realmente sinusite, né? O que você deve Acho que pegar de caso o que não mais era comum é sinusite, exatamente isso. Você está tratando uma sinusite, quando a gente olha, não é uma sinusite, é uma igual rinite. tratando às vezes uma pneumonia onde não era pneumonia, né? Aham. E aí a gente falou um pouco de refluxo, um monte de gente tem tosse por refluxo e aí fica tomando antibiótico e só piora o seu refluxo. Exatamente. E aí, na hora que ele Então você vai no está tratando consultório, errado, né? vai no consultório, a gente faz o exame, diagnostica o refluxo, aí eu passo o remédio para tratar o refluxo. Aí, mas eu não vou tomar nenhum antibiótico? Não, não vai, porque você não está com uma infecção, você está com um agente que está irritando a sua via respiratória. Então você não precisa de um antibiótico, muito menos, gente, de xaropinho para tosse. Tá? Acho que o Rodrigo vai concordar comigo que a grande maioria dos xaropes para tosse não servem para nada. Tá? Quando Não perguntam para seja mim, xarope de pedir xarope para o seu médico. que xarope para tosse que é bom, gente, água, hidratação. Deixa, se tem alguma secreção, vamos deixá-la molinha, hidratada. É muito melhor do que qualquer xarope, tá bom? Tem uma pergunta aqui, vamos ver por que a pele interna do nariz está ficando seca. Sim, mas a gente está numa época do ano que o tempo vai ficar mais seco. Então a umidade do ar ela vai diminuir, e com a umidade do ar diminuindo, a pele, a mucosa interna do nariz vai ressecar. E aí, só para aproveitar uma outra pergunta que veio então no boxzinho lá do Instagram, com essa mucosa do nariz mais seca, o nariz ele pode sangrar, rompe alguns vasinhos que a gente tem aqui na entrada do nariz, e isso pode levar a um episódio de epistaxe, que é o sangramento nasal. Depois eu vou fazer uma live só sobre epistaxe, e aí eu abordo melhor esse assunto, porque senão a gente vai fugir muito do tema daqui de doenças respiratórias, e a gente tem que aproveitar que o Rodrigo está aqui para poder tirar o máximo possível de dúvidas. Estou aprendendo muito com você mais uma vez. Vamos lá. Rodrigo, vai falando. Tem uma pergunta aqui, ó. Se asma tem secreção, né? E aqui a gente já falou, está perguntando a diferença de asma e bronquite, a gente já explicou, mas só fala se asma costuma ter secreção ou não. Não é o mais comum, não, tá? O mais comum da asma é realmente ter a falta de ar, com inchado de peito. Quando a gente pensa que tem alguma secreção amarelada, esverdeada, purulenta, desculpa falar isso perto do horário do jantar do pessoal, mas a gente tem que pensar assim em quê? Infecção, né? Essa infecção pode ser sinusite, que de repente desce o catarro, né? E você tosse e sai esse catarro. Pode ser uma traqueobronquite, que acaba não tendo essa alteração no raio-x, não tem essa alteração na tomografia, mas tem sim um quadro de infecção, precisa ser usado antibiótico, e pode ser sim uma pneumonia. Pneumonia é a terceira maior causa de morte no mundo, né? Perde só para o infarto e para o derrame. Então, a pessoa que tem um quadro infeccioso, ela pode descompensar a sua asma, como eu falei, e geralmente a secreção mais amarelada, esverdeada, purulenta. Agora, não é o mais comum o asmático ficar tendo secreção diariamente, não. Tem que ser bem avaliada essa questão com o seu médico especialista, seja o otorrino, seja o pneumologista, para ver o porquê de estar acontecendo isso. Perfeito. Tem uma outra pergunta aqui. Por que a sinusite pode dar dor nos olhos? Então, gente, rapidinho, quando a gente pensa em sinusite, a gente tem que pensar que a sinusite é uma inflamação, uma infecção dos seios da face. Quando a gente fala em seios da face, a gente tem 8 seios da face. Então, vamos lá. São 2 seios maxilares, 2 seios frontais, 2 seios etimoidais, que estão entre os olhos, e 2 seios lá atrás da cabeça, que são 2 seios esfenoidais. Então, frontal, etimoide, maxilar e esfenoide, certo? Qualquer um deles pode estar infeccionado, ou todos eles podem estar infeccionados ao mesmo tempo. Então, a dor da sinusite, ela não é simplesmente aquela dor na testa ou aquela dor aqui. Essas realmente são as mais comuns. Mas a gente pode ter uma dor que pode pegar qualquer uma dessas regiões isoladamente ou todas elas juntos. A dor entre os olhos, normalmente, é uma sinusite etimoidal. E existem algumas complicações da sinusite, que é quando essa sinusite ela pode dar uma celulite periorbitária, uma celulite orbitária, que é quando esse catarro ele invade dentro do olho. É um quadro mais raro, mas é uma complicação grave que precisa ser tratada. Então, põe na cabeça de vocês que sinusite não é dor só nessa região, pode acometer todas as outras, tá? Então, porque as pessoas costumam achar que é só na região do maxilar e do frontal. Tem uma outra coisa aqui que é interessante, que eu achei que vale a pena colocar aqui. Cadê? Tava aqui do Juca. Aqui, pronto, essa aqui é boa. Alexandre, você defende a lavagem nasal com como se fosse escovação dentária? Fazer várias vezes ao dia com rinossoro? Gente, soro fisiológico à vontade. Não existe nenhuma contraindicação
de você lavar o nariz com soro. Não vai viciar, não vai dar pressão alta, não vai dar arritmia cardíaca, você não vai inchar, você não vai engordar, você só vai estar mantendo a sua via aérea limpa. Então, quanto mais limpa, quanto mais hidratada ficar a tua parte respiratória, menos doença você vai ter. Aqui foi... Rodrigo, responde essa aí, ó. Na verdade, não. A gente sabe que a febre é um meio de defesa do organismo, né? E a gente vê com muita frequência idoso não apresentar febre, porque o sistema de defesa do sistema imunológico, o sistema de defesa do idoso já está envelhecido, né? Então é algo muito comum de pegar, às vezes, infecções urinárias graves, infecções respiratórias como pneumonia, ou até vírus mesmo no idoso, e ele não tem febre. Às vezes o Então, primeiro como sintoma no idoso é até desorientação, né? Aquele idoso que está confuso, que está alucinando, que está bem desorientado, Exato. né? E não está fazendo febre. Então a pessoa acha que o idoso está tendo algum problema psicológico, psiquiátrico. Não, gente. O idoso pode estar com uma infecção urinária, né? Isso é muito comum, Justamente né? pelo que o Rodrigo falou. Idoso não faz febre. É muito raro. Inclusive, quando o idoso começa a ter febre, você tem que falar, poxa, alguma coisa está bem grave para ele estar com Deve febre. ser, deve ser algum bicho grave. Então, assim, a Covid-19 é um vírus muito chato que está se apresentando muito diferente de tudo que a gente já teve, né? No que diz respeito a tratamento e até alguns sintomas. Daqui a pouco a gente tem que falar daqueles sintomas clássicos que foram vistos na Itália, que servem até como teste, né? De anosmia e ageusia. Mas uma vez eu vi você também respondendo que é muito difícil você conseguir realmente diferenciar a gripe do coronavírus, a gripe do Covid, porque os sintomas são Não, muito parecidos. o que a gente tem que pensar, gente, é que assim, primeira coisa, 80% das pessoas ou não vai ter sintomas ou vão ter sintomas de gripe leve. E gripe, o que é, gente? Dor de garganta, dor no corpo, mal-estar, nariz meio entupido. O que eu acabei de falar para você, uma gripe, um resfriado vai dar igual. Então, clinicamente, o coronavírus, até o próprio H1N1, influenza, é tudo muito parecido. Entendeu? O que a gente tem que ficar atento é como que essas doenças vão evoluir. E aí sim, no caso das complicações, seja ela por H1N1, por Covid, por influenza, aí o diagnóstico é importante para a gente direcionar o tratamento, que na grande maioria das vezes é muito similar. Né? São os 20% mais graves, né? O problema do Covid é que, como algumas são coisas novas, alguns protocolos não estão bem definidos. Né? Então a gente estava discutindo esses dias, né? Usa, não usa corticoide, começou não usando, agora parece que tem estudos que mostram que faz sentido usar. No momento certo é legal, né? Na hora certa, na minha cabeça faz todo sentido, não é? Porque a gente pega, às vezes, o clínico, ele tem muito medo de usar o corticoide, então você pega uma infecção normal, uma amidalite, vamos falar. Não tem que usar corticoide que vai piorar o abscesso, vai piorar a infecção. Não, gente, vai melhorar, vai ajudar a desinflamar. Não vai aumentar aquela proliferação das bactérias e dos vírus, desde que você saiba como usar. Né? E um negócio muito interessante que você falou, alguns pacientes, isso eu tenho pego bastante no hospital, que os pacientes têm evoluído sim com a perda do olfato, e aí, pela perda do olfato, a gente tem a perda do paladar. E aí acredita-se que tem dois mecanismos disso. Ou o vírus vai direto pelo nariz para o nervo do olfato, ou pelo sangue, ele atravessa uma barreirinha que a gente tem, que é a barreira hematoencefálica, e acaba levando a uma inflamação dentro do sistema nervoso central. 20% melhora 100% do olfato, e o restante ainda está em estudo, alguns assim, 30%, 40% depois da primeira semana, primeiros 15 dias voltam ao normal, e parece que tem uma porcentagem que tem um tratamento um pouquinho mais longo para recuperar esse olfato. Tem até uma grande amiga que deve estar vendo aí, um beijão para Paula. Eu estava falando do nosso outro amigo também, o Arthur, que teve anosmia e melhorou 30%. E eu falei com ela, ela falou, não, fala para ele agradecer que melhorou 30%, que o meu não melhorou ainda. Tem alguns quadros que são mais complicados mesmo, essa doença mesmo. O ideal é que ele passe no importante otorrino depois para a gente direcionar um tratamento específico para saber esse o que nariz. fazer. Né? E saber o que fazer, exato. Bom, então aqui, gente, tem umas perguntas assim, asma, bronquite, bronquiolite, fibrose cística, DPOC, são sim grupos de risco, porque você já tem um sistema, você tem um órgão-alvo da doença que normalmente não funciona bem. Então, isso a gente já respondeu lá atrás. Tem um elogio para o Rodrigo aqui, falando que ele está muito bem na live. Que bom. Então, uma outra pergunta aqui, ó.
Percebo que as pessoas com IMC elevado estão sendo bem acometidos. Gente, quando a gente pensa em obesidade, fugindo um pouco da parte respiratória agora, a pessoa normalmente ela não é só obesa. Ela é obesa, ela é hipertensa, ela é diabética, É um entendeu? pacote completo. Ela vive num estado, às vezes ela tem apneia do sono pela obesidade, então ela vive num estado inflamatório crônico de vários órgãos-alvos, endotélio, coração, cérebro, pulmão. Então, gente, toda doença crônica vai acometer mais, mas isso não é uma característica específica do Covid, do corona. Se a pessoa tiver H1N1, se tiver uma gripe e ela tiver uma hipertensão, uma obesidade mórbida e ela não for bem controlada, ela vai evoluir mal, né? Então, essas coisas não são... É muita novidade para vocês que não são da área, mas a gente fala isso todo dia e o problema é que entra por aqui e sai por aqui, né? Vocês têm que prestar mais atenção quando a gente fala que vai um puxãozinho de orelha, porque isso acaba sendo a nossa rotina no dia a dia e nem sempre os pacientes levam a sério o que a gente está falando. Em cima disso aí da obesidade, eu lembro direitinho quando a gente teve aquela crise do H1N1 no país, né? Foi 2009, se não me Foi engano. 2009, eu era R1 na época. Eu era R2. Então... E na Santa Casa. Nossa, o que tinha de obeso realmente evoluindo com óbito, morrendo, era uma coisa assim, nossa, né? E aí, às vezes, o pessoal começa a pensar, não, mas eu sou pós-bariátrico e tal. Ainda bem que você é pós-bariátrico. Você tendo feito a bariátrica, você resolveu sua hipertensão, você provavelmente resolveu sua diabetes e não tem essa obesidade mais. Claro que tem que tomar os seus cuidados, cada um vai conhecer. E voltando aqui em cima do que você falou, tendo o seu médico de confiança, para você ver se realmente você está controladinho, para você não ficar caindo em pronto-socorro para tudo. Então, mais um legado que eu tenho falado. Um é isso, você parar de ficar indo para pronto-socorro para tudo e procurar mais o seu médico de confiança. E outra é tratar suas doenças crônicas, né, Ale? Você tem que tratar suas doenças crônicas corretamente para ter menos chance de complicação. Como a pneumonia pode complicar, como a H1N1 pode complicar, e agora o coronavírus. Então, mantenha suas doenças crônicas tratadas. Esses dias um amigo meu perguntou, Alexandre, por que homem está sendo mais acometido por coronavírus do que as mulheres? Primeiro, gente, vocês vão ficar bravos comigo, mas o homem é um ser que é mais porco do que as mulheres. Homem não lava a mão, homem não toma cuidado no dia a dia, põe a mão em todo lugar sujo. As mulheres têm uma higiene melhor do que a gente, isso é fato. Segundo, homem não vai ao médico. A mulher ela vai no ginecologista pelo menos uma vez por ano e o ginecologista acaba sendo o clínico dela e faz todos os exames. Para você pegar o teu marido e mandar ele no médico tratar a pressão alta e emagrecer, você tem que quase morrer, tem que ter um parto, nascer um... E ela tem que levar o cara, né? E ela tem que levar o cara junto. Né? Na minha área, quando chega a mulher e o marido no consultório, eu tenho certeza que é a apneia do sono. Que ela já gravou o cara, já brigou com ele, eles já estão dormindo em cama separada. Então, o homem, ele acaba sendo mais relutante de procurar um tratamento e por isso que eles acabam sendo mais acometidos, porque tem a saúde mais debilitada. Né? Aí, Rodrigo, agora a gente entra num tema polêmico no país aqui, que é o uso ou não uso da cloroquina. Então, gente, quando a gente pensa em paciente cardíaco, né, a gente tem que ter um cuidado especial com esses pacientes. Esses pacientes, do meu ponto de vista, se é um paciente cardíaco que teve indicação de cloroquina, ele tem que fazer... Se você quiser discordar, você discorda, tá, Rodrigo? Pelo amor de Deus. Mas, para mim, esse uso tem que ser feito no ambiente intra-hospitalar, com acompanhamento com eletro e tudo mais, porque é um paciente que tem um potencial de evoluir com uma arritmia cardíaca, com uma complicação cardíaca muito maior do que um paciente sadio. O Rodrigo, além de pneumologista, como ele disse, ele fez clínica médica, então ele tem um conhecimento nessa área muito maior que o meu, ele pode dar a opinião dele também. A gente conversou bastante sobre isso esses dias, né? E a gente tem conversado muito com muitos médicos, com muitos grupos. Antes de eu responder, mas eu já vou assinar embaixo o que você falou, é verdade, concordo completamente. Mas, pessoal, saibam uma coisa. A classe médica nunca estudou tanto que nem tem estudado ultimamente. A gente chega em casa, né, Ale? A gente chega em casa para ficar com a esposa, com as filhas, não larga do celular, mas não é que tá trocando ideia no WhatsApp, é porque tá vendo artigo, tá lendo... artigos científicos, gera até briga, né? Você fala, pô, você não me ajuda, mas eu tô estudando.
Tô estudando, porque amanhã eu vou ter um paciente assim, depois da manhã eu vou ter outro assado, entendeu? E na hora que a gente está trabalhando, não tem como estar estudando, né? Então, isso é uma coisa que realmente, infelizmente, a gente acaba sendo um pouco mais ausente, e já pedimos desculpas já de antemão para a Denise e para a Andréia, né? Mas, elas que nos perdoem, mas é verdade, a gente não desliga, tem dormido pouco, estudando muito, então, esse negócio da cloroquina, é muito triste ver que está virando uma guerra política também. Eu respeito completamente os médicos e os colegas que não acreditam no seu uso por falta de evidências científicas mais robustas. Eu respeito completamente. Acho que toda unanimidade é burra, na verdade. Então tem que ter esse contraponto sempre para ter discussão. A gente realmente não tem dados robustos falando da melhora evidente da cloroquina. É uma coisa que a gente está tentando, né? Muita gente está tentando. Respondendo essa pergunta, esse paciente que está hipertenso, arritmia, em estado grave, ele tem que estar internado. Então ele vai ser feita a medicação, e tem sido feita a medicação realmente em ambiente hospitalar, geralmente em UTI, com eletrocardiograma diário e em algumas vezes até com monitor cardíaco para ver os problemas que ela pode vir a causar, né? A cloroquina é uma coisa, só para tentar dar uma pincelada para o pessoal, é uma medicação conhecida há muito tempo. Tá? É uma medicação passada por muitos reumatologistas há muitos anos, há muitas décadas, principalmente para as doenças reumatológicas, como lúpus, artrite reumatoide. É uma medicação feita para malária, né? Então, no Amazonas é muito comum, inclusive quem vai para lá fazer profilaxia. E tem Rodrigo, alguns desculpa te estudos... interromper aqui rapidinho, ó, o Instagram tá me avisando que a gente tem mais uns 4 minutos de live, tá? Joia, Então tentar ser rápido nessa tenta ser meio sucinto aí. Então, na Amazônia, isso é muito comum, muito difundido, só que alguns estudos que mostraram que é in vitro, que é in vivo. Estudos no microscópio mostraram que ele mata o vírus. No corpo humano, os estudos não foram tão bons assim. Porém, muita gente fazendo, inclusive com a azitromicina que a gente conversou, tem visto algumas respostas interessantes, sem o grupo controle, que é pegar a pessoa que não usa e pegando a pessoa que usa para comparar. Por falta de tempo mesmo dessa doença, porque a gente está mexendo com muitas mortes nesse momento. Então tem muita gente tentando fazer uso dessa medicação, e tem algumas respostas boas, outras nem tanto. A gente está aguardando ainda dados científicos. Mas o mais importante é todo mundo saber que não é para sair tomando corticoide desnecessariamente, sem falar com o médico. Não é para sair comprando a cloroquina para usar sem estar sentindo nada. Como você bem disse, 80% do quadro é leve. 80% leve, do não vai quadro ter não nada, precisa nada, então, né? não, primeiro assim, tem pessoas que têm artrite reumatoide e lúpus que precisam dessa medicação e estão tendo dificuldade de tratar. Então a gente está prejudicando as outras pessoas. Segundo, não é para todo mundo que serve. Então deixa para fazer o uso dessa medicação quando um médico achar que é necessária para você. Tá bom? Gente, eu queria agradecer muito aqui a presença do Rodrigo. Eu acho que foi extremamente produtivo. Tem que brigar pro Instagram, porque 1 hora pra gente aqui, infelizmente, foi pouco. Eu acho que dava pra gente fazer mais fácil aí, pelo menos mais 1 hora conversando. Tem um monte de perguntas aqui que Faremos chegaram. outras. Eu acho que dá pra gente programar uma em breve. Teve a Ana Prissa, mandou uma mensagem para mim agora que ela queria brigar com o Instagram, porque ela queria uma live tripla. Se a gente conseguisse juntar os 3, ia ser fenomenal, porque a gente ia ter uma ela é ótima. Alergista de mão cheia, eu e você falando, acho que só tem a agregar. Então, gente, muito obrigado. Rodrigo, faça suas considerações finais aí. Bom, voltando, o legado que a gente tem o seu médico de confiança, né, para parar de ficar indo para pronto-socorro para tudo. Tem o seu médico de confiança para tirar as dúvidas necessárias, para passar em consulta. Tratem as suas doenças crônicas. Você tem hipertensão, você tem diabetes, você tem asma, você tem rinite. Faça o tratamento direitinho conforme o seu médico de confiança te orientou. Né? Não saiam usando medicação por conta própria. O que é sintomático? É dipirona, Tilenol, medicação para vômito, que é o Dramin, o Plasil. Isso é medicação sintomática. Corticóide não é medicação sintomática. Antibiótico não é medicação sintomática. Você não pode sair tomando essas medicações porque acha que está precisando. Né? Tem alguns tratamentos, a gente está muito mais animado essa semana do que há 2 semanas quanto ao coronavírus. Sim. Isso é fato. Seja alguns estudos novos que a gente estava vendo também. A gente está muito animado, então sim, continuem com o isolamento social, ainda é importante. A gente também está torcendo para daqui a pouco dar uma verticalizada nisso. Vamos tentar ser menos politicagem em tudo, vamos ser mais humano. Todo mundo tem direito a concordar e discordar, mas não vamos levar tudo para o campo da política, porque a gente está vivendo uma guerra muito mais grave. Exatamente. Bom, gente,
O que chegar de pergunta aqui que não foi respondida, que eu olhar que não foi respondida durante a nossa conversa, eu vou direcionar para o Rodrigo, eu respondo. Sigam o Instagram dele, o Dr. Rodrigo Santiago. O cara tem um trabalho fantástico. E vamos programar a próxima, tá bom? Ó, sem querer ficar fazendo rasgação de seda, mas aprendi muito contigo. Você já tem mais tempo aí no Instagram, mais tempo no Facebook. Tem essas redes sociais muito bacanas, sempre orientando muito bem as pessoas, os pacientes. Agradeço mais, gente. Teremos outras com certeza. Eu já falei, você é uma pessoa, um amigo sensacional, um profissional de mão cheia. E é muito bacana de poder ajudar as pessoas, né? E dar essa informação. Então, vamos continuar fazendo nosso trabalho aí. Um abraço, galera. Valeu, Muito gente. Um obrigado. abraço, boa noite para todo mundo. Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau, gente.